Os segredos da mente milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Quem é, afinal, T. Harv Eker? E por que devo ler este livro? As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si mesmas verdadeiros nem falsos. Não estão certos nem errados. Apenas refletem os resultados que obtive em minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares de alunos meus. Creio que, aplicando o princípio que descrevo aqui, você transformará sua vida. Não se limite a ler este livro. Leve a sério os conceitos e, depois, faça a sua própria experiência com eles. Guarde o que lhe for útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. No que se refere a dinheiro, este livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes. É provável que você já tenha lido outros livros, assistido a vídeos online, frequentado cursos e estudado diferentes métodos de como enriquecer com imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. Mas a resposta existe. Ela é simples, é garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também, passo a passo, estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir sua riqueza. Na parte 1, explico como cada um desses nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço 4 estratégias-chave para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examino as diferenças entre o modelo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. E qual é a minha experiência? De onde venho? Sempre fui bem-sucedido? Quem dera! Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguia eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, dos sentimentos de realização ou apenas para provar minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracassos a péssimos. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do Lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo. E pensava: se eu montar o negócio certo, se pegar uma onda boa, me dou bem? Mas estava errado.
Nada dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção. Porque muitas pessoas estavam no mesmo ramo, pessoas que estavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrando. Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência. Analisando minhas crenças, observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar. Ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que soprava a meu favor. A lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro? Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais para jogar cartas e notou a minha presença. Na época, eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecida como porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. O meu pai deve ter falado como esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque, quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservadas aos parentes de um morto. Ele disse: Harvey, eu comecei igual a você. Um desastre completo. Fantástico. Isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo errado, algo que você não sabe. Na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção, ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos dessa forma? Eu disse: não, nunca observei isso. Ao que ele respondeu: isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que, se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou: tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como eu era na época, perguntei: e no que você está pensando nesse momento? A sua resposta foi: estou pensando que os ricos cumprem os seus compromissos e o meu, neste momento, é com o seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar. A gente se vê. E foi embora. Mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, pensei: por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma ao estudo dos ricos e do meu modo de pensar. Aprendi tudo o que podia sobre o funcionamento da mente humana, mas me concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que, sim, era verdade, os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não têm dinheiro e até das que possuem uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de que meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, aprendi técnicas poderosas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Até que um dia decidi: chega de teoria, agora vou colocar isso em prática. Resolvi tentar outro negócio. Como estava envolvido com a área da saúde e exercícios físicos, abri uma das primeiras lojas de equipamentos de ginástica da América do Norte.
mas não tinha dinheiro. Então precisei fazer um empréstimo de $2.000 no cartão de crédito para abrir uma empresa. Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiando as estratégias de negócio e o modo de pensar das pessoas ricas. No meu primeiro passo foi me comprometer a fazer o sucesso e jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso. Era um comportamento radicalmente diferente das minhas iniciativas anteriores. Por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando as coisas iam mal. Comecei a contestar também a minha atitude mental, sempre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. No passado, eu costumava acreditar que a minha mente dizia a verdade. Mas havia aprendido que, muitas vezes, a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçavam a visão que eu possuía da riqueza. Apliquei todos os princípios que você vai aprender neste livro. Se deu certo? E como? O meu negócio fez tanto sucesso que abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois vendi metade das ações da empresa para uma grande companhia por 1,6 milhão e me mudei para a ensolarada San Diego, na Califórnia. Tirei 2 anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócios a clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois essas pessoas começaram a levar amigos, parceiros e sócios às reuniões. Em pouco tempo, passei a orientar 10, às vezes 20 clientes ao mesmo tempo. Um deles sugeriu que eu abrisse uma escola. Considerei a ideia excelente. Fundei a Street Smart Business School e ensinei milhares de pessoas estratégias práticas de negócios para fazer sucesso em alta velocidade. Enquanto eu viajava, realizando seminários, percebi algo curioso. Às vezes, 2 pessoas se sentavam ao lado na sala e aprendiam exatamente os mesmos princípios estratégicos. Uma delas utilizava essas ferramentas e subia como um foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Ficou óbvio que, mesmo de posse das mesmas ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas, isto é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária, que se fundamenta no jogo interno do dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, que é a caixa de ferramenta, com o jogo externo, as ferramentas, faz com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. É isso que você vai aprender neste livro: como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido nele. Isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Costumavam me perguntar se o meu sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira. Usando os mesmos princípios que ensino, ganhei muitos milhões de dólares e me tornei multimilionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em popa. Há quem diga que eu tenho o toque de Midas, porque tudo que toco vira ouro. Essas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebem é que o toque de Midas é apenas outra maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso. Exatamente o que você terá quando aprender esses princípios e colocá-los em prática. No começo de cada seminário intensivo da mente milionária, eu geralmente pergunto aos participantes: quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta é uma pegadinha porque, como diz o escritor Josh Billings, não é questão de não sabermos que nos impede de vencer, mas o nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Este livro é mais sobre desaprender do que sobre aprender. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modelos de pensar e agir conduzem às situações em que você está agora.
Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo! Caso contrário, convido você a considerar algumas possibilidades que podem não se adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E por falar em confiança, adoro a história do homem que está caminhando à beira de um penhasco quando, de repente, perde o equilíbrio, escorrega e cai. Felizmente, ele tem a presença de espírito e de se agarrar a uma saliência do penhasco e fica pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, começa a gritar por socorro. Alguém aí em cima que possa me ajudar? Não ouve nada. Ele continua gritando. Alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde. Sou eu, Deus. Posso ajudá-lo. Solte-se e confie em mim. O que se ouviu em seguida foi: há mais alguém aí em cima que possa me ajudar? A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns de seus velhos modos de ser e de pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita ou esquerda são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, existem regras externas para o dinheiro. Há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, se o carpinteiro da primeira categoria, capaz de utilizá-la com a habilidade de um mestre, é ainda o mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas ações são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecem, fature. Princípio de riqueza. Os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e, em seguida, deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema? Por fora parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por isso que o motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar inteiramente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada.
A maioria das pessoas simplesmente não tem a capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna do sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo para os que ganham em loterias. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo seu próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perder o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de 1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm o termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo do zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte dessas pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto. Trabalham e pensam num plano superficial de vida, baseado somente no que vem. Elas vivem estritamente no mundo visível. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São sementes e raízes que os geram. O que está embaixo da terra que cria o que está acima dela? É o invisível que produz o visível. O que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípio da riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência
que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Os 4 quadrantes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então você apaga uma área maior, até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto! Agora você tem todas as ferramentas e os conhecimentos de que precisava. Adiciona o comando imprimir e lá está o erro novamente. Ah, essa não, você grita, perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, no mundo mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. O princípio da riqueza. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta do dinheiro é o efeito. Mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificando o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Declarações. Um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você esquece daquilo que escuta, você lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. Por isso, vou lhe pedir que, toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal, em seguida emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva, pronunciada enfaticamente em voz alta.
Por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo o que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não vejo com bons olhos, porque quase sempre quando afirmamos uma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: "Isso não é verdade, é larota." Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos intenção de fazer ou de ser alguma coisa. Uma posição, uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é a ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia de manhã e à noite. Devo admitir que, quando ouvi tudo isso pela primeira vez, eu disse: sem essa. Esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época que eu estava quebrado pensei: mas que diabos, isso não vai doer. E fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu convido a dizer. Declaração: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Princípio de riqueza. Em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como? Numa rápida conversa com uma pessoa, consigo identificar aquilo que chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa. É o plano ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar para você a fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam-na como base dos seus ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência: PS igual a R. Princípio de riqueza. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. O modelo financeiro de uma pessoa consciente, numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questão ao dinheiro.
Como se forma, então, o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia, cultura, para mencionar alguns elementos. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou. Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformam no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. É exatamente isso que você fará ao longo da leitura deste livro e que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Eu disse que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem resultados. Nesse ponto surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira. A sua programação conduz os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos conduzem as suas ações e as suas ações conduzem os seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de 3 maneiras, principais em todos os campos da vida, inclusive no dinheiro. Programação verbal, ou que você ouvia quando era criança. Exemplo, o que você via quando era criança? Episódios específicos. Que experiências você teve quando era criança? Como é muito importante que você entenda os 3 aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles mais a fundo na parte 2. Você aprenderá a se recondicionar para obter riqueza e sucesso. A primeira influência: programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito do dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como: o dinheiro é fonte de todo mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase: não temos dinheiro para isso. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro para meu pai, ele respondia aos brados: você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo eu dizia: até que seria bom. Eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu.
Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia o meu filho Gessé, que na época tinha 3 anos de idade, veio correndo até mim, todo animado, e disse: Papai, vamos ver o filme das Tartarugas Ninja? Está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois obtive a resposta ao assistir ao anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia: em cartaz, num cinema perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Stefan não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro, a sua dificuldade era conservá-lo. Na época em que se inscreveu no programa, ela embolsava mais de 800 mil por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Stefan dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que quando era garoto, a sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber que se passava no subconsciente de Stefan. Não era de admirar que ele estivesse quebrado por fora verbalmente, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Stefan amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crença dela, ela não teria sua aprovação, ele não teria a sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era se livrar de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento, e de outra forma estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando que, entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar, a mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Princípio de riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Retornando à história de Stefan, em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas e experiências extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas 2 anos passou de falido a milionário. No seminário, Stefan começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseava na programação que ela recebera no passado. Dei então um passo à frente, ajudando-o a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela caso ficasse rico. Foi muito simples. A mãe de Stefan sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí, de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão e se sente no céu, e ele também. Agora, essa senhora considera fantástico o fato de o filho ser alguém bem-sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo de dinheiro que possuía, lembrei-me de que, quando eu era garoto, todos os dias depois do trabalho, meu pai se sentava à mesa de jantar com o jornal. Examinava as páginas do mercado de capitais e batia com o punho na mesa reclamando: malditas ações!
Depois ele passava a meia hora seguinte atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chances de ganhar dinheiro com jogos de loteria. Agora que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber por que não era capaz de ganhar dinheiro com ações. Eu estava literalmente programado para fracassar, para escolher a ação errada, pelo preço errado na hora errada. Por quê? Para validar subconscientemente o modelo de dinheiro que bradava malditas ações. Tudo o que sei dizer é que, depois que arranquei essa erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, comecei a colher os frutos. A partir do meu recondicionamento, passei a escolher as ações que valorizavam e, desde então, continuei a ter um admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas, depois que a pessoa de fato compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo sentido. Repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina os seus sentimentos. E estes determinam as suas ações, que finalmente determinam os seus resultados. São 4 os elementos chaves da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O terceiro elemento da mudança é a desassociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou de largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde você quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é. Apenas um arquivo de informações armazenado na sua mente há muito tempo e que talvez não tenha mais um pingo de verdade e nem valor para você. O quarto elemento é o recondicionamento. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam a riqueza. Agora vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde já para começar a rever o seu modelo de dinheiro. Passos para a mudança, programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Desassociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, não são quem você é? Consegue ver que esse presente lhe dá uma opção diferente? Declaração. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. A segunda influência, exemplos. A segunda maneira de como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam seus pais ou os responsáveis em questão de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiram? Eram propensos a arriscar ou conservadores? Você tinha dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade à família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Porque essa informação é importante. Você já deve ter ouvido a expressão macaco de imitação. Macaco de imitação. Ora, nós seres humanos não ficamos muito atrás. Quando crianças aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir que o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para jantar, cortando as 2 pontas dessa peça de carne.
Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do perfil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta? Porque a minha panela era pequena. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular ou a uma combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário no ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava de um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimos no banco até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época, o humor do meu pai não era dos melhores, nem generosidade era o seu forte. Para tudo o que eu lhe pedia, mesmo que custasse só um centavo, a sua resposta padrão depois de você acha que eu sou feito de dinheiro? Está maluco? É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar, nem pense em pedir outra vez. Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava 1 ou 2 anos até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios da grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisaria de dinheiro. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas como eu não era bobo, dizia apenas: claro, papai, obrigada, e revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: encontrei um novo terreno, vamos construir novamente. Lembro-me muito bem de que costumava dizer: fantástico, pai, boa sorte, com o coração apertado por saber que o período da dureza que tínhamos pela frente. Até onde consegui me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou, pelo menos assim eu pensava. Nessa época terminei os meus estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Depois me meti em vários negócios relacionados a projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo e anos depois me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócio em que eu estava, os sócios que eu escolhia, os empregados que tinha, a situação econômica do país ou a minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente, reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Graças a Deus, tive a oportunidade de aprender que você está lendo nesse livro e consegui me recondicionar a abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro arquivo que observava esse sentimento e diz: obrigada pela informação. Pode retomar a concentração e voltar ao trabalho. O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que em lágrimas se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante, enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual é o seu problema, senhor?
Ele respondeu. Tenho 63 anos de idade. Leio livros, frequento seminários desde que foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e testei tudo o que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade, obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas alcancei, do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada de errado comigo. Simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente. E esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo o que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre esse modelo e padrões de dinheiro há 40 anos. Quanta perda de tempo todo esse aprendizado e conhecimento. E começou a chorar convulsivamente. Eu disse, o seu conhecimento não é de forma nenhuma perda de tempo. Ele apenas ficou latente, num canto do seu cérebro e esperando o momento oportuno para se manifestar. Agora o Senhor formulou um modelo de sucesso. Tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil de forma útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo. Depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse: Obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tivemos notícias desse senhor, ele estava nas alturas, acumulara mais riqueza do que nos últimos 18 meses, do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários, recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciam as suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque, como dizem, é muito fácil perder tudo, por isso é melhor desfrutar do dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso, guardam tudo o que têm no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria. Poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Pare de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para dias felizes ou para dias em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais, com um deles, ou pelo menos, Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando extremamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras de raiva ou rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: Mamãe, papai, sente-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir, tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês. Jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero. Gostem vocês ou não. Depois vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou
que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta, enriquecem ou têm, pelo menos, um impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que na verdade é um problemão. Mesmo que façam fortuna se mantêm de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou a motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia que a sua consciência lhes diz: estou cansado de tanta raiva e tanto estresse. Tudo o que quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam a mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito. A mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem. Inconscientemente se livram dele. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Errado. A coisa fica ainda pior, porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas também estão na lona. Deram fim à coisa errada. Livram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz, quando a verdadeira questão é e sempre foi a raiva que sentem dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz, não importa quanto dinheiro tenham ou deixam de ter. A razão ou motivação para enriquecer ou fazer o sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva, a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Princípio da riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possuir uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? Porque nenhum desses problemas podem ser resolvidos com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários costumo perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando pergunto quantos de vocês que a segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso, quase todos os presentes levantam a mão. Mas presta atenção, a segurança e o medo são ambos motivadores pelo mesmo fator. A busca da segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera, a resposta é absolutamente não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema, e sim o medo. O pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo e não conseguimos chegar lá, ou não temos o suficiente. Se atingirmos um patamar qualquer, o medo passa a ser, e se eu perder tudo o que conseguir? Ou todo mundo vai querer o meu dinheiro, ou ainda, vou ter que pagar uma fortuna de impostos. Em resumo, se não formos à raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. É claro que a maioria das pessoas, se pudesse escolher, preferiria se preocupar com a possibilidade de perder dinheiro que possui e não ter um centavo, mas nenhuma dessas duas hipóteses parecia um modo agradável de viver. Assim como existem pessoas motivadas pelo medo, há quem seja motivado a alcançar sucesso financeiro para provar que é o suficientemente capaz. Vou tratar detalhadamente desse desafio na parte 2.
Por enquanto, apenas entenda que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará você ser alguém incompetente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Volto a dizer, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver. Nem passa pela sua cabeça que a necessidade está governando os seus atos. Você se considera um grande realizador, um baita líder, uma pessoa determinada, características que são todas excelentes. A questão é que permanece por quê? Que motor está na raiz de tudo isso? No caso dos indivíduos motivados pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna que se faz com que eles e todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são o suficiente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero será o bastante para quem não se sente capaz. Mais uma vez está tudo dentro de você. Lembre-se, seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você sente uma pessoa plena, validará essa crença, gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver. Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo, da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente por meio do propósito, da contribuição e da alegria. Assim, nunca terá de se livrar do seu dinheiro para ser feliz. Ser rebelde ou ser oposto dos seus pais na área financeira nem sempre é um problema. Ao contrário, se você é rebelde, geralmente é o caso do segundo filho, e a sua família tem um hábito negativo no que diz respeito ao dinheiro. É muito bom pensar e agir de forma oposta a ela na questão. Por outro lado, se os seus pais são bem-sucedidos e você está voltando contra eles, pode estar caminhando de enfrentar sérias dificuldades financeiras. Em qualquer um dos casos, o importante é reconhecer como seu modo de ser se relaciona com o dos seus pais e com ambos em matéria de dinheiro. Passos para a mudança. Exemplo: conscientização. Pense no modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Liste por escrito em que aspectos você se considera igual a cada um deles ou o seu oposto. Entendimento. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. Desassociação. Você compreende que esse modo de ser apenas o seu aprendizado passado e não é quem você é? Consegue perceber que tem uma opção de ser diferente agora? Declaração. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer essas coisas nessa área sou eu que escolho. E agora diga: eu tenho uma mente milionária. A terceira influência: episódios específicos. A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. Que experiências com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando criança? Elas são extremamente importantes porque moldam as crenças, ou melhor, as ilusões, que hoje governam a sua vida. Vou dar um exemplo. Josie, uma enfermeira de sala de cirurgia, foi ao seminário intensivo da mente milionária. Os seus rendimentos eram excelentes, mas ela sempre gastava tudo. Quando cavamos um pouco mais profundo, ela falou de um episódio que vivera aos 11 anos de idade. Estava com os pais e a irmã num restaurante chinês. A mãe e o pai começaram mais uma das suas brigas por causa de dinheiro. De pé, o pai gritava e esmurrava a mesa com o punho quando ficou vermelho, depois azul e caiu no chão, vítima de um ataque cardíaco. Josie era da equipe de natação da escola e tinha feito um treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Desse dia em diante, a sua mente passou a associar o dinheiro à dor.
Não admira que, quando adulta, Josie tenha passado a se livrar subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava na tentativa de dar um fim à dor. Outro dado interessante é o fato de ela ter tornado enfermeira. Por quê? Talvez ainda estivesse tentando salvar o pai. No curso, no curso, nós ajudamos a identificar e revisar o seu antigo modelo de dinheiro. Hoje, ela está a caminho de se tornar financeiramente independente e não é mais enfermeira. Não que não gostasse do seu trabalho, o problema é que ela estava nessa profissão pelo motivo errado. Hoje, Josie trabalha com planejamento financeiro personalizado, ajudando as pessoas a entender como a programação passada governa todos os aspectos da sua vida financeira. O próximo exemplo de episódio específico é mais pessoal. Quando a minha mulher tinha 8 anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete na sua rua, corria até a mãe para pedir uma moedinha. E ouvia a seguinte resposta: "Sinto muito, querida, eu não tenho. Peça a seu pai." E ele então dava uma moeda e ela ia comprar sorvete feliz da vida. Toda semana essa mesma história se repetia. O que foi então que minha mulher aprendeu a respeito de dinheiro? Primeiro, que os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava de mim quando nós casamos? Exatamente, que eu lhe desse dinheiro. Só que agora não pedia mais moedinhas, já era uma mulher formada. Segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se a sua mãe, a deusa, não tinha, obviamente era assim que as coisas deviam ser. Para confirmar esse padrão, ela se livrava subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava e sempre era sempre precisa nesse aspecto. Se eu lhe desse $100, ela gastava $100. Se eu lhe desse 200, ela gastava 200. Se eu lhe desse 500, ela gastava 500. Foi quando ela fez um dos meus cursos e aprendeu tudo sobre a arte da alavancagem financeira. Eu lhe dava 2.000 e ela gastava 10.000. Tentei explicar. Não, meu amor. Com alavancagem, quero dizer que nós deveríamos receber 10.000 e não gastá-los. Por alguma razão, esse conceito não fixava na sua mente. O único motivo pelo qual brigávamos era o dinheiro. Isso quase custou o nosso casamento. O que não sabíamos é que dávamos significado inteiramente diferente a ele. Para minha mulher, dinheiro correspondia a prazer imediato, como saborear um sorvete. Eu, por outro lado, cresci com a crença de que ele deveria ser acumulado para proporcionar liberdade. No que dizia respeito, quando minha mulher gastava dinheiro, ela estava acabando com a nossa liberdade futura. E do ponto de vista dela, sempre que eu impedia de gastar, estava tirando seu prazer de viver. Felizmente aprendemos a reavaliar os nossos respectivos modelos financeiros e, mais importante, a estabelecer um terceiro e específico para o nosso relacionamento. Será que dá certo? Deixe-me responder da seguinte maneira. Eu testemunhei 3 milagres na minha vida. 1. O nascimento da minha filha. 2. O nascimento do meu filho. 3. O fim das brigas com a minha mulher por causa do dinheiro. As estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações e divórcios é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si mesmo, mas o conflito entre modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tenha ou deixe de ter, se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem você se relaciona, há um grande desafio à sua frente. Isso vale para pessoas casadas, namorados, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com dinheiro. Uma vez que tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, conseguirá lidar com um modo que satisfaça ambos. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro dessa pessoa são provavelmente diferentes dos seus. Em vez de se aborrecer, procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para ela nessa área e identifique as suas motivações e os seus receios.
Assim estará lidando com as raízes e não com os frutos, e terá uma boa chance de solucionar o problema. Do contrário, perca a esperança. Passos para a mudança, episódios específicos. Há um exercício que você pode fazer com o seu parceiro ou com a sua parceira. Sentem-se e falem sobre histórias envolvendo dinheiros que cada um de vocês tem na memória, ou que ouviram quando crianças, ou respectivos modelos familiares e quaisquer episódios emocionais específicos que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos: prazer, liberdade, segurança, status. Isso os ajudará a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem hoje, não como indivíduos, mas como parceiros. Cheguem a um acordo e decidam sobre os objetivos gerais e as suas atitudes em relação ao sucesso. Depois escrevam no papel uma lista de ações que os dois consideram positivas para guiar a sua vida. Prendam o papel na parede e sempre que houver um problema, lembrem-se mutuamente e com toda a gentileza daquilo que vocês decidiram juntos quando conversaram de maneira objetiva, desapaixonada e livre das garras dos seus antigos modelos financeiros. Conscientização. Pense num episódio emocional específico com respeito de dinheiro que você tenha vivido quando criança. Entendimento. Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira atual. Desassociação. Você compreende que esse modelo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não é quem você é? Consegue perceber que tem opção de ser diferente agora? Declaração. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? É hora de responder a pergunta que vale 1 milhão. Qual é o seu atual modelo de dinheiro e sucesso para os quais resultados e ele está dirigindo você? É hora de responder a pergunta que vale 1 milhão. Qual é o atual modelo de dinheiro e sucesso e para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Você está programado para o sucesso, a mediocridade ou para o fracasso financeiro? Está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou para batalhar de forma equilibrada? Você está condicionado a ter um rendimento estável ou flutuante? Já sabe do que se trata. Primeiro você tem, depois não tem. Depois tem, depois não tem. Sempre parece que as causas dessa drástica variação vêm do mundo exterior. Por exemplo, eu tinha um ótimo emprego, mas a minha empresa faliu. Então comecei o meu próprio negócio. As coisas iam de vento em popa, porém o mercado encolheu. O meu negócio seguinte ia muito bem até meu sócio sair, etc. Não se iluda, esse é o seu modelo em operação. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta. Sabia que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber? Você está programado para ganhar 30 mil, 40 mil por ano? De 50 mil a 60 mil? De 80 mil a 100 mil? De 200 mil a 300 mil? Mais de 350 mil? Há alguns anos atrás, numa das minhas palestras, havia na plateia um cavalheiro inusitadamente bem vestido. Quando terminei a apresentação, ele veio até mim e perguntou o que eu achava do seminário intensivo da mente milionária. Se eu achava que o seminário da mente intensiva milionária poderia fazer algo por ele, considerando que os seus rendimentos já eram 500 mil por ano. Perguntei-lhe há quanto tempo ele ganhava esse valor. Ele respondeu, há 7 anos seguidos. Era tudo o que eu precisava ouvir. Perguntei-lhe, então, por que você não ganha 2 milhões por ano? Disse-lhe que os princípios
que ensino são destinados para pessoas que desejam atingir o seu pleno potencial financeiro e lhe pedi que pensasse no motivo pelo qual ele estava parado no meio do milhão. Ele decidiu participar do seminário. Um ano depois recebi um e-mail que ele dizia: o meu aprendizado foi incrível, mas cometi um erro. Reprogramei meu modelo de dinheiro para ganhar apenas 2 milhões por ano, como discutimos. Como já cheguei lá, estou me reprogramando para obter 10 milhões anuais. A questão é: o seu rendimento atual não importa. O que interessa saber é se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Talvez você esteja se perguntando por que diabos uma pessoa precisa de tanto dinheiro. Primeiro, a própria pergunta não é francamente positiva para a sua riqueza, mas um sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro. Segundo, o principal motivo pelo qual aquele senhor queria ganhar tudo aquilo era aumentar as suas doações a uma instituição de caridade que ajuda vítimas de AIDS na África. Um golpe na crença que as pessoas ricas são gananciosas. Vamos em frente. Você está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo? Está programado para administrá-lo bem ou administrá-lo mal? O seu condicionamento o leva a escolher investimentos de sucesso ou entrar em roubadas. Talvez você esteja se perguntando: como é possível que o fato de eu ganhar ou perder dinheiro na bolsa de valores ou em imóveis esteja inscrito no meu modelo? É simples. Quem escolhe ações? As propriedades? Você. Quem decide quando comprá-las? Você. Quem decide quando vendê-las? Você. Acredito que você tem algo a ver com tudo isso. Eu tenho um conhecido chamado Larry, que é um verdadeiro imã quando se trata de ganhar dinheiro. Definitivamente o seu modelo de rendimentos é elevado. Mas quando a questão é investir o próprio dinheiro, Larry tem um beijo da morte. Tudo o que ele compra despenca como uma avalanche. Você acredita que o pai dele tinha o mesmo problema? Eu me mantenho em estreito contato com ele para lhe pedir conselhos financeiros. São sempre perfeitos, ou melhor, perfeitamente errados. Tudo o que Larry sugere, eu faço ao contrário. Observe. Porém, como algumas pessoas parecem ter parecem que eu chamei um toque de Midas. Observe, porém, como algumas pessoas parecem ter o que chamei de toque de Midas. Tudo que elas tocam se converte em ouro. As duas síndromes, o toque de Midas ou o beijo da morte, não são senão manifestações opostas de modelo financeiro. Volto a dizer, o seu modelo de dinheiro determinará a sua vida financeira e até que a sua vida pessoal. Se você é uma mulher cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, é mais provável que atraia um homem que também apresente esse tipo de programação, para que você possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável e validar o seu modelo. Caso você seja um homem cujo modelo de dinheiro está programado para rendimentos baixos, o mais provável é que atraia uma mulher gastadora que arrase a sua conta bancária, para que você possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável e legitimar o seu modelo. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos, ou pelo menos da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Odeio ter que lhe dizer, isso não é bem assim. O sucesso do seu negócio depende do seu modelo de dinheiro. Você sempre o validará. Se ele está programado para dar 30 mil anuais, essa é a medida precisa do êxito que você obterá com ele, o suficiente para garantir os 30 mil reais por ano. Se você é vendedor e tem um modelo programado para ganhar 100 mil reais por ano e consegue fechar um grande negócio que lhe renda 150 mil, acontecerá o seguinte: a venda será cancelada ou, caso você receba 150 mil, o ano seguinte será péssimo para compensar e levá-lo a voltar ao nível do seu modelo financeiro. Por outro lado, caso você esteja programado para ganhar 150 mil e tenha passado 2 anos na pior, não se preocupe. Você irá recuperar tudo o que não conseguiu receber. Será necessariamente assim. É a lei do subconsciente da relação entre a mente e o dinheiro. Talvez você siga uma instituição
Talvez você siga uma intuição e faça um bom negócio no mercado de capitais ou acerte em outra investida qualquer. Não importa como seja, de um jeito ou de outro, se você está programado para ganhar 150 mil por ano, no fim é isso que vai ter. Como você pode descobrir a programação do seu modelo mental de dinheiro? Uma das maneiras mais óbvias é examinar os seus resultados. Analise sua conta bancária, analise sua renda, analise seu patrimônio líquido, analise o êxito dos seus investimentos, analise o seu sucesso nos negócios, analise se você é um gastador ou um poupador. Analise se você administra bem as suas finanças. Analise até que ponto seus rendimentos são estáveis ou flutuantes. Analise o quanto você dá duro para ganhar dinheiro. Analise os seus relacionamentos que envolvem dinheiro. O dinheiro é suado ou chega com facilidade? Você tem um negócio ou um emprego? Você fica muito tempo no mesmo negócio ou emprego ou muda com frequência? O modelo de dinheiro funciona como um termostato. Se a temperatura da sala é 22, é provável que o termostato esteja regulado para 22. E é nesse ponto que a questão fica interessante. É possível, considerando o fato de que a janela está aberta e faz frio lá fora, que a temperatura da sala caia e atinja 18 graus? É claro, mas o que acontecerá no fim? O termostato será acionado e ela voltará aos 22 graus. É provável também, considerando o fato de que a janela está aberta e faz calor lá fora, que a temperatura da sala suba e chegue a 25 graus? É claro que sim, mas o que acontecerá no fim? O termostato será acionado e ela retornará aos 22 graus. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Princípio da riqueza. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. Você pode tentar o que for, desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociação e administração e tornar-se um especialista em imóveis ou ações. Essas são ótimas ferramentas, mas no fim, se a sua caixa de ferramentas interna não for grande e forte o suficiente para ajudá-lo a ganhar e conservar quantidades substanciais de dinheiro, todas as ferramentas do mundo lhe serão inúteis. Repito, é uma simples questão de aritmética. Os seus rendimentos crescem na medida em que você cresce. Felizmente, ou quem sabe infelizmente, o seu modelo de dinheiro e sucesso tenderá a permanecer com você para o resto da vida, a não ser que seja modificado e transformado. É exatamente disso que vou continuar tratando na parte 2. Lembre-se de que o primeiro elemento de toda mudança é a conscientização. Faça uma autoanálise, conscientize-se, observe os seus pensamentos, os seus modelos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes e a sua inação. Coloque-se sobre a lente de um microscópio. Estude-se. A maioria de nós acredita que vive com uma vida baseada em escolhas, mas, em geral, isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo, somos como robôs, agimos no automático, dirigidos por condicionamentos passados e por velhos hábitos. É nesse ponto que entra a conscientização. A consciência observa os nossos pensamentos e nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Princípio de riqueza. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado.
Portanto, adquirindo consciência, você poderá viver do que é hoje em vez do que foi ontem. Conseguirá reagir apropriadamente às situações que se apresentam, fazendo uso de toda a gama e de todo o potencial das suas qualificações e dos seus talentos, em vez de reagir de forma inadequada aos acontecimentos, impelido por medos e inseguranças do passado. Uma vez consciente, conseguirá ver a sua programação tal como ela é, meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era muito jovem, para conhecer algo melhor. Entenderá que o condicionamento não é quem você é, mas quem escolheu ser. Compreenderá que você não é uma gravação, e sim um gravador, e que não é o conteúdo do copo, mas o próprio copo. De fato, a genética pode ter influência nisso tudo. É claro, os aspectos espirituais também desempenham seu papel, porém, boa parte do modelo de pessoa que você provém das crenças e informações de outras pessoas. Como já disse, as crenças não necessariamente verdadeiras nem são necessariamente verdadeiras nem falsas, nem certas nem erradas, mas, sejam ou não válidas, elas são opiniões que foram transmitidas repetidamente e depois passadas de geração em geração até chegarem em você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente qualquer conceito que não ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que façam isso. Como disse o meu amigo e escritor Robert Allen, num dos meus seminários, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso ou afastam dessas duas coisas. Ou fortalecem ou enfraquecem. Por isso é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e as suas crenças. Conscientize-se de que eles não são quem você é, tampouco estão necessariamente ligados a você. Por mais precioso que pareçam, não têm mais importância e significado do que aqueles que você lhes confere. Não tem significado, exceto aqueles que nós mesmos atribuímos às coisas. Se o seu verdadeiro objetivo na vida é decolar rumo ao sucesso, não acredite numa palavra que você mesmo, não acredite numa só palavra que você mesmo disser. E se deseja clareza instantânea, não creia num pensamento seu. Caso você seja, como a maioria das pessoas, vai acreditar em algo nesse interim. Portanto, pode perfeitamente adotar para si crenças positivas e enriquecedoras. Lembre-se, pensamentos conduzem sentimentos, que conduzem ações, que conduzem resultados. Você pode optar por pensar e agir como pessoas ricas e desse modo conquistar resultados semelhantes aos que elas alcançam. A questão é, como pensam e agem pessoas ricas? É exatamente isso que mostrarei na parte 2. Se você quer mudar para sempre sua vida financeira, prossiga. Declaração. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Agora diga, eu tenho uma mente milionária.